Olá, amigos, deixar mais uma para vocês. Se tratando de proteção de motor elétrico, qual destes nós devemos usar? Qual dessas proteções nós devemos usar? O disjuntor simples, o relé termomagnético ou o disjuntor motor? Qual desses vocês acham que é o ideal a ser usado? Qual? Olha, se tratando de proteção de motor elétrico trifásico, os indicados a serem usados são esses dois aqui. Este disjuntor aqui, ó, todas essas peças que eu estou apresentando para vocês são peças usadas, que a gente já tirou de algum painel ou de alguma aplicação. Esse disjuntor aqui é um disjuntor de proteção de circuito, certo? Ele não é um disjuntor para proteger ou servir como proteção de motores, tá bom? Por quê? Porque a sua resposta ela é diferente da resposta de um relé termomagnético e da resposta de um disjuntor motor, tá certo? O disjuntor motor, ele tem a regulagem aqui. Se você tem um motor que a corrente dele é até 4,5 amperes de corrente, você vai regular nesta regulagem aqui para que esse motor seja protegido nesta corrente. Geralmente eu coloco um pouquinho mais acima por causa do fator de serviço. Eu coloco aí, eu calculo um pouquinho, não coloco muito em cima não, tá? Se é 4,5 eu coloco sempre em 5, tal, porque existem outras variáveis ali. Mas entendeu? Lá na placa do motor, a corrente tá marcando 4,5, você vai colocar em 4,5. Só que neste aqui, geralmente, se você tem um motor de 4,5, você não tem um disjuntor nesta corrente, certo? Você vai ter um disjuntor para essa aplicação de 6 amperes para cima de corrente, entendeu? Eu vejo em alguns quadros de comando, quando eu vou atender alguns clientes, eu visualizo esse tipo de disjuntor aqui fazendo a proteção de motores. Olha, para algumas necessidades que o fabricante, o empresário ou a empresa precisa, aparentemente parece que atende, mas boa parte dos motores ligados naqueles disjuntores que eu visualizo lá naquelas empresas onde eu atendo, eles queimam. Eles queimam, tá certo? Se ele estiver trabalhando, o motor trabalhando enforcado, o que é o motor trabalhando enforcado? Ele está trabalhando no limite da sua capacidade, mas esse disjuntor, ele não interpreta isso. Então ele vai queimar vai queimar por sobretemperatura, por sobrecorrente, certo? Esse outro rapaz aqui, ó, o relé termomagnético, ainda eu encontro ele também em algumas aplicações, mas ele é muito eficiente. E você arma esse relé, você rearma o seu modo de proteção aqui, ó. Quando aquele pinozinho estiver para fora, olha lá, ó, ele está com os contatos 95 e 96 em aberto, olha lá, ó. Mas quando ele abre o 95 e o 96, ele fecha o 97 e 98. Esses dois terminais aqui, ó, você pode usar para poder gerar um sinal. Você pode colocar um LED lá na operação, no quadro de comando ou outra situação, que ele vai emitir esse sinal fechando esses dois contatos aqui, o 97 e 98. Que vai indicar que o motor está com problemas. Ó,
olhando todas as condições, eu aperto o azulzinho aqui, ó. Pronto. Está a proteção está armada novamente. Aí, ó, esses dois contatos aqui voltam a funcionar novamente. Alguns casos eu vejo em algumas empresas que a pessoa coloca isso aqui direto. Fecha aqui, ó. Roda ele assim e ele fica ativo direto. Você pode ver que ele abaixou um pouco. Nessa condição aqui, o relé está em estado automático. Tá certo? Aí ele vai abrir, a proteção vai abrir o comando aqui, desligando o contator, protegendo o motor. Só que entre 5 a 10 minutos depois, o bimetálico interno dele aqui, que aqueceu por causa da corrente, tendo essa regulagem, devido a essa regulagem aqui, para a qual ele foi regulado, aqui tem um bimetálico aqui dentro, que ele aquece e aciona a proteção quando ele chega no nível de corrente regulado. Então, alguns profissionais ou técnicos costumam deixar isso aqui em modo automático, para que ele rearme sozinho. Em algumas aplicações isso é bom, em outras não, tá certo? Em alguns lugares as pessoas não têm treinamento, segurança e tudo mais, isso pode provocar um acidente. Mas isso aqui num comando correto, tudo cheio de proteção, é bom. E no mais, esse camarada fica nessa condição, ó. Tá vendo? Quando ele entra em ação, olha lá, ó, a proteção abre. Aí o comando fica nulo. Eu aperto aqui. Você escutou o barulhinho aí? Ele volta a funcionar novamente. E esse outro rapaz aqui é a mesma coisa. É esse rapaz aqui aprimorado. O disjuntor motor é o relé termomagnético aprimorado. A diferença do disjuntor motor para esse relé termomagnético é que o relé termomagnético, as fases continuam passando, certo? E ele, ao abrir, ele abre o comando somente, mas as fases aqui continuam passando, ó. As 3 fases, se você medir aqui em cima e embaixo, continuam passando. Ele só abre o contato do comando para qual ele foi ligado. Agora, esse rapaz aqui não. E aqui em cima, ó, tinha um bloco de contato aqui que nós tiramos. Esse disjuntor foi tirado de um painel. Aqui tem um bloco de contato aqui, ó, que ele tem o NA e NF. O que acontece? Esse disjuntor motor, além dele abrir o comando aqui em cima, desligando o contator, ele isola as 3 fases que passa por ele aqui, abrindo os 3 contatos internos que ele tem são abertos quando a corrente chega no limite e ele atua protegendo o motor. Então, o disjuntor motor é importante porque ele é completo, tá certo? Então, para ele ficar melhor ainda, além dele abrir e cortando a tensão que passa para o motor, fazendo o serviço de proteção, ele ainda abre o comando lá, ó, o comando de acionamento do contator por botoeira. Aí você usa aqui. Ele tem o contato duplo. Tem o lado NA e o lado NF, que você pode usar para poder fazer o seu comando ficar dinâmico. Aí acho que eu tentei passar para vocês alguma coisa. Se você é um técnico, um profissional, olha, eu te aconselho, não use esse rapaz aqui em motores, tá bom? Hoje em dia já foi muito usado, muito empregado. Eu também já usei, porque existe aquelas empresas que você passa esse camarada aqui para comprar, mas o patrão vem, o dono da empresa, o dono da loja lá, ou o lojista, ou o vendedor, empurra em cima dele esse aqui, falando que é mais em conta, e ele traz. E em muitos casos, você fala assim, fulano, esse aí não é bom, tem que ser esse aqui.
e fala, não, mas o cara da loja lá falou que protege também. Aí você fica numa disputa entre o vendedor, o dono da empresa e a sua índole profissional. Então eu prefiro não instalar, porque se o motor queimar, eu prefiro não instalar. Já instalei, entendeu? Mas depois que o motor queima, ele finge que você não falou com ele e você acaba sendo o culpado. Eles até trocam de técnico, falando que você não esclareceu sobre isso. Aí você perde o serviço, perde o cliente, né? E ainda sai desmoralizado. Então, você precisa indicar o componente correto para proteger motor, disjuntor motor. Em alguns casos, ainda existe no mercado esse rapaz aqui, ó, que ainda é utilizado. Algumas empresas têm. Ainda tem no mercado para vender esse tipo de proteção aqui. E existe, além dessas proteções aqui, existe outras proteções que a gente consegue fazer. Existe a proteção por TC. Eu estarei explicando você no próximo vídeo. A gente vai fazer uma proteção por TC. Vamos montar aqui na bancada aqui para você ver, tá bom? Desculpa aí se eu não conseguir te explicar direitinho, mas a minha intenção é essa. É contribuir de alguma forma para que o nosso dia seja melhor, tá bom? Um abraço. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Meu nome é Marcos Roberto, sou técnico em eletrotécnica, técnico em eletromecânica, técnico em eletrônica, tá bom? A gente volta a conversar. Divulga aí para um colega, curte, participe, tá bom? Aceito sugestões. Eu não aceito aquele tipo de agressão quando a pessoa vai questionar uma coisa. Eu acho que não tem necessidade disso, né? Com elegância a gente consegue dizer, Marquinhos, você pode fazer melhor aqui. Mas graças a Deus que o pessoal que está no grupo aqui, que está no nosso canal, os inscritos aí, graças a Deus, eu percebo que todos têm aí uma boa intenção e nos orientar naquilo que precisamos. Nossos vídeos não são editados do jeito que eu gravo, eu lanço. Aí pode aparecer uns erros aí de comunicação, de pronúncia, de fala, pode aparecer. Aí eu peço desculpa, mas você fica focado no conteúdo, na intenção nossa em querer ajudar os nossos amigos e os estudantes, aqueles iniciantes de alguma forma. Um abraço, curte aí, compartilhe e comente, tá bom? A gente volta a conversar numa próxima.